O reinado de Filipe II e a ascensão de Alexandre Magno. Filipe II foi rei da Macedônia entre os anos de 359 e 336 a.C., e ele governou em uma época em que sua nação encontrava-se dominada pelos ilírios, um grupo de povos indo-europeus. Em 357 a.C., Filipe II casou-se pela quarta vez com Olímpia, uma mulher que ele conheceu durante cerimônias esotéricas. Um ano depois da união, nasceu Alexandre, que se tornaria um dos maiores nomes da antiguidade. A Macedônia era rica em ouro, e então Filipe II uniu tal privilégio com a sua habilidade de comando, e sagazmente fortaleceu seu exército, com o intuito de combater os ilírios e estender seu território, que era bem pequeno nessa época. Em poucos anos, Filipe II expandiu os domínios de seu reino, formou alianças e fundou cidades, algo digno de elogios. Em 338 a.C., o rei macedônio foi à guerra contra Bizâncio, uma cidade da Grécia Antiga, e então ele deixou seu filho Alexandre, com apenas 16 anos de idade, como regente de seu reino. Na ausência de Filipe II, os Medo-Trácios revoltaram-se contra a Macedônia, contudo, Alexandre respondeu rapidamente e os expulsou de seus territórios. Depois ele colonizou a região com cidadãos gregos, e fundou uma cidade chamada Alexandrópolis. Quando Filipe II retornou, ele enviou seu filho e uma pequena força de combate para subjugar uma revolta no sul da Trácia. Nessa mesma época, os ilírios invadiram a Macedônia. No entanto, Alexandre mostrou-se um hábil estrategista, repelindo facilmente os inimigos. Depois, Filipe II e Alexandre marcharam em direção a Atenas e Tebas, pois estas duas cidades-estados tinham se aliado contra o reino da Macedônia. Alexandre e os generais de Filipe II derrotaram o exército ateniense e tebano na Batalha de Queroneia, em agosto de 338 a.C., e então eles marcharam pelo Peloponeso, península no sul da Grécia. Em Corinto, outra polis grega, Filipe II estabeleceu uma aliança helênica, conhecida como Liga de Corinto, que consistiu na união de várias cidades-estados gregas, inclusive Esparta. Isso trouxe certa harmonia entre a Grécia e a Macedônia. Após ser proclamado comandante supremo desta liga, Filipe II anunciou seus planos de invadir o Império Aquemênida. Entretanto, no verão de 336 a.C., enquanto estava em Aigai, na Macedônia, no casamento de sua filha, Filipe II foi assassinado por Pausânias, um membro de sua guarda pessoal. Porém, o criminoso acabou sendo morto enquanto tentava fugir de seus perseguidores. Os historiadores antigos fizeram várias especulações sobre a morte do rei macedônio, dizendo que Olímpia, a sua quarta esposa, além de ser obsessiva, foi a responsável pela conspiração que lhe tirou a vida. Pois Filipe II possuía muitas mulheres, e Olímpia desejava que seu filho Alexandre assumisse o trono. De acordo com Plutarco, Olímpia foi uma adoradora de cobras dentro do culto de Dionísio, um deus grego. Também há insinuações de que Pausânias era um amante do rei. No entanto, há muitas dúvidas sobre a veracidade destas acusações. Após a morte de Filipe II, Alexandre foi proclamado rei pelos nobres e o exército macedônio. Ele tinha apenas 20 anos de idade nessa época. Mapa mostrando a expansão territorial do reino da Macedônia sob o comando de Filipe II. Filipe II foi um rei que trouxe estabilidade para a Macedônia, deixando um grande legado para seu filho Alexandre, que protagonizaria conquistas e feitos ainda maiores. Você verá todos estes fatos no próximo vídeo.